8h36. Repita. 8h36. O Jornal da Manhã de hoje recebe o deputado estadual Albert Dixon para conversar conosco sobre as eleições do Rio Grande do Norte e fazer um panorama, sobre o novo cenário político. Bom dia, deputado Albert Dixon. Bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Deputado, a gente abriu o primeiro bloco aqui com tanta informação, com tanta notícia, com tanta repercussão, porque o final de semana foi movimentado. Parece que janeiro é o mês oficial das conversas políticas, ele acelerou. E eu queria que o senhor me falasse. Tem conversado sobre política? Eu soube que o senhor teve no final de semana uma conversa com o ministro Fábio Faria, que aqui mesmo no Sistema Tribuna disse que queria reunir as oposições em torno de um nome. O senhor conversou com ele? Foi convidado? Sim, fomos convidados, né? Fábio está esse final de semana aqui. Tivemos também com o ex-deputado Rogério Marinho, hoje ministro, também a semana passada. Tivemos também lá na casa do deputado Kleber, juntamente com os deputados, né? E a governadora esteve presente. Então, assim, foi muitas conversas, né? E tá bem eclético, então, né? Então tá bem, tem muitas novidades. Mas a novidade é o seguinte, principalmente que nós sentimos, vamos começar de trás para frente, da governadora, que eu acho que eu senti que ela, na verdade, disse lá na mesa que a definição da chapa majoritária, que está faltando aí o vice e o senador, ela vai definir ali no último mês, no bater da... Porque tem março. Lá para março. Então, é isso que eu vi dela. Foi se perguntado sobre o PMDB. O PMDB, eu acho que é o caminho mais próximo, né? Eu acho mais próximo do que o PDT, porque não pode ter tantos alvos numa chapa majoritária, né? O PDT está indo para o centro, querendo ir para o Senado, e o PMDB querendo ser vice. Então, eu acho que a tendência aí, no meu ponto de vista, é uma conjectura pessoal, é que o PMDB está mais próximo da vice do que o PDT a Senado. Inclusive, o senador pode vir, o próprio senador que está aí, que é o senador Jean. Isso vai depender dos números, né, naquela época que vai decidir. Então, isso é um ponto que eu senti na mesa. Com relação à oposição, nós tivemos com Rogério e nós tivemos com Fábio Faria. Rogério, por um lado, né, defendendo o PR, que é o partido que ele está, e Fábio defendendo o PP, que é o partido que ele vai entrar oficialmente. Ainda não entrou, mas com certeza já está com o pé lá. E Carla, como está nós estamos no PROS ainda, né, mas na tendência de Carla era, que eu vou dizer aqui, era ir para o Brasil Novo, mas essa conversa de final de semana abriu uma porta para ela poder ir para o PP, né, fazer uma chapa com o PP. Então ela não integrará o União Brasil? Não, ela está definindo ainda essa posição com a União Brasil, ela está para definir isso nos próximos 15 dias, porque ela vai conversar com o senador José Agripino, que provavelmente vai ser o presidente do União Brasil no nosso estado. Então ela tem que conversar com Paulinho Freire, que tem uma tendência a vir. Então, assim, abriu-se um novo leque, que ela só tinha esse leque de realmente ficar no Brasil Novo. Então abriu esse leque do PP, que é um partido que pode agregar nomes, com o próprio Beto Rosado, como o próprio Robson Faria, que pode drenar do PSD para lá, com o próprio Benes, que pode fazer uma junção a nível federal, a nível de federação da Republicanos, tem uma conversa com o PP, e mesmo assim ele pode vir. Cada um tentando salvar o seu mandato. Tem muita mudança aí, né? E o senhor traz algumas novidades, né? Por exemplo, a saída de Benes também do Republicano. Sim, né? sim, Benes inclusive participou dessa... Eu não tô falando aqui por ele, mas ele participou dessa conversa, uma conversa... E política é assim, é transparência, a gente não pode ficar escondendo os dados, né? Nós temos aqui no programa jornalístico, a conversa participou, tudo ficou aberto, inclusive Carla. Perguntou se ela poderia ir para o governo, a tendência é ela não ir, porque ela, obviamente, que é um nome que tem um segmento, nós temos o segmento evangélico, é mulher que nós estamos precisando disso, de mulheres defendendo homem também. E Carla tem feito um mandato, foi uma melhor deputada agora, mas assim, isso tem tudo a uma conversa, mas abriu-se uma porta, abriu-se um leque, e é um leque importante. Com relação ao governo, ficou incógnita, porque Benes era até então candidato, né, pré-candidato ao governo do estado, mas a conversa girou mais em torno da chapa de federal.
Então foram duas conversas, né? Conversa sobre o federal, mas a gente sabe também teve o papo com relação à Assembleia Legislativa, que vai ter uma mudança aí na composição. Queria que falasse sobre isso. A gente estava falando aqui fora do ar que o PSDB vai ficar com mais da metade dos deputados na disputa lá. Queria saber como é que vai ser essa mudança e o futuro, o que vocês estão pensando para um novo legenda, no seu caso, e para essa eleição lá na Assembleia. Quanto à Assembleia Legislativa, eu já... a minha tendência aí, o PSDB, do presidente Ezequiel, isso vai tender a fazer uma chapa bem eclética, onde vai ter vários nomes lá, dentre os quais ele já conversou com boa parte. Eu não posso aqui falar o que ele conversou, mas ele já conversou comigo. E a minha tendência aí, o PSDB, é um partido ao qual o presidente tem feito um bom trabalho aqui. E a nível de deputado estadual, a tendência é assim, a maioria dos deputados irem e drenarem para o PSDB. Obviamente, quando voltarmos, né, o deputado está doente, está com a flurona aí, que é a junção... Ele pegou duas, né? Dois vírus. A junção da gripe de influenza H3N2 e o Covid, ele é um caso raro, mas assim, tem sido tendencioso isso aí, nos veraneios, mas ele está em stand-by, não está participando de nenhuma reunião. Eu estou aqui falando, não estou falando por ele, mas eu já estou dizendo que eu conversei, a minha tendência é PSDB. Deputado, as conversas elas acontecem nessas duas faixas, uma para definir as composições das chapas para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, mas a faixa aí para a candidatura ao governo é uma das faixas que mais preocupam, porque até agora não surgiu um nome. Nas conversas com Fábio Faria e com o ministro das Comunicações, que quer unir as oposições, qual é o nome hoje que a oposição pode lançar para enfrentar Fátima Bezerra? Eu acho que o nome hoje tem dois nomes que tendenciosos a isso, né? Eu sinto que Carlos Eduardo hoje, eu não estou também falando por ele, mas eu sinto que ele está hoje mais propenso aí para a oposição, porque na verdade o PT, que eu vejo também nas entrevistas, é que tem aí uma eleição a nível federal, onde ele é do PDT e ele tem um candidato, obviamente, que é o cearense Ciro Gomes. E nós temos aí o PT, que tem um candidato também, Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso vai ter um choque aqui, né? Já o PMDB não tem. Tem a senadora, mas é uma candidatura ainda muito curta, ainda de pouco tempo. Então assim, a tendência hoje é o PMDB se unir. Então o Carlos Eduardo, obviamente, eu acho que a tendência dele é ir para a oposição. E a oposição tem recebido ele através de muitas reuniões. Agora sim, ele tem que definir. O time aí passar, ele a população não vai entender, né? Tanta conversa de bastidor. Então eu acho que o caminho é esse. Tem outros nomes, obviamente surgem vários nomes, mas assim, a definição ainda vai estar aí por mais uns 30 dias de muita conversa de final de semana. É o melhor nome para a oposição, Carlos Eduardo? Carlos Eduardo tem se mostrado muito bem nas pesquisas, fez uma administração boa, né? Eu fui presidente da Câmara na época que ele era prefeito, então assim, conheço bem Carlos Eduardo e assim, ele tenta desvincular do nome Alves, mas assim, se ele for para a chapa de governo, vai ter muitos Alves numa chapa majoritária, né? Então isso a população não vai entender muito bem, não. A oposição se uniria para apoiar Carlos Eduardo? A tendência sim, a tendência é a oposição se unir. Eu sinto que tem o nome de Álvaro também, né? Que a gente não pode descartar, que é um prefeito que tem feito uma gestão em Natal também. E assim, a tendência é que realmente esses dois nomes venham. Vem outros nomes, chamou-se Carla, chamou-se Benes, aí já passou talvez o tempo dele, ele teve o tempo de se apresentar. E nós temos também, falou-se Fábio Dantas. Fábio Dantas seria assim, ele não sei nem qual partido que Fábio está, mas assim, isso aí é uma conjectura longe mais, um pouco mais longe. Deputado, o senhor conversou recentemente com o ministro Fábio Faria e ele foi um dos fundadores do PSD e era bem defensor aqui do partido no estado. Agora está saindo ele, né? Talvez o pai dele também. Robson talvez, Faria. Isso é uma conjectura. Ele com certeza vai sair. Qual é a estratégia aí que Fábio, né? E talvez essa possível saída do Robson, que também foi presidente por muito tempo do partido que eles fundaram, para ir para o PP? Qual que? Desculpe. A estratégia, qual é o objetivo? Não, na verdade, o objetivo é, primeiro, que lá no PSD a tendência hoje de fazer uma chapa para deputado federal é muito difícil. Então você vai ter que ter 8 nomes de peso para fazer no mínimo 150 mil votos. Então assim, fica difícil para Benes, fica difícil para Carla, fica difícil para que as pessoas façam isso. Porque assim, é pouco nome que querem ser candidatos. O ex-governador Robson Faria não é um nome forte para puxar votos no PSD, não? Não, isso aí...
Você que está dizendo, né? Não, Então, assim, não, é uma pergunta. Ele é um nome forte, foi governador, não tenha dúvida, assim, mas eu acho que a tendência aí é que muitas vezes nós, assim, fazendo uma leitura, entre aspas, você passa 6 meses tentando montar uma chapinha e esquece uma chapa e esquece o principal, que é o voto. Então, isso aconteceu com muitos candidatos que bateram na trave e quase perderam. Então, o medo é esse, é o time, perder o tempo, você ir para a campanha e deixar alguém específico para isso que não seja candidato. Então, isso é uma tendência que vai ocorrer, pelo que eu senti. O fato, deputado, o fato do PSD ser oposição a Bolsonaro também não influencia nessa decisão? O PSD ainda não definiu, ainda isso na posição, não. Ainda tem uma mãe, Kassab disse hoje, inclusive, que Alckmin não ia ser o candidato dele, né? Kassab muda de opinião no elevador. Todo dia. Hoje, se você via a notícia, é que ele já deu ré. Tem outro fato. Deputado, e como é que fica a sua posição? Você vai apoiar a candidatura de oposição ou a candidatura da governadora? É uma boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, eu tenho um apoio administrativo à governadora desde o início do governo, ela chamou para apoiar administrativamente. Da outra vez nós não apoiamos a governadora, Fátima, né? E essa conversa ainda não ocorreu, obviamente não. Depende da definição do partido. Eu já disse que eu vou para o PSDB. Nós vamos ouvir Ezequiel. Ezequiel não definiu ainda absolutamente nada. Então vai ter uma definição do partido. Eu já disse aqui, já estou adiantando, que eu irei para o PSDB. Vamos ouvir o PSDB. Então vai depender do presidente do meu partido. Para onde o PSDB migrar, o senhor migrará? Exato. Provavelmente de todos os deputados ali. Ou então ele vai dar total liberdade para apoiar quem quiser. Isso vai definir. O PSDB é bem definido. Vai ficar muito grande também a legenda, o deputado né? José Dias, que é totalmente oposição. E a gente tem o deputado Ezequiel, que é presidente, que é a situação. O próprio Outros Gustavo deputados, Carvalho. Gustavo Carvalho, que também é oposição. Outro. Bem dividido, não é o PSDB? É bem dividido. Lá dentro tem contra, tem a favor, tem tudo. Provavelmente ele vai dar liberdade. E outra coisa importante aqui que você falou, Ezequiel não está fora do... É isso que eu ia perguntar. O nome do presidente da Assembleia não é citado por Fábio Faria para ser o candidato da oposição? Ezequiel é um nome forte, bom, agregador, é um homem de extrema experiência, só que ele depende de vários fatores. Um dos fatores principais é a família, né? Tem 2 pessoas próximas a ele que está com uma patologia bastante agressiva, então assim, a nossa tendência é ouvir ele na volta dessa florona que pegou ele. Então a tendência, ele é um homem extremamente agregador, tem feito isso na Assembleia, e com certeza ele vai chamar os pares dele, vai ouvir primeiro e dar a opinião dele. Então isso vai depender aí mais 30 dias para frente. Ele ainda não falou sobre isso, se tinha um interesse de disputar o governo? Na verdade ele foi chamado para ser senador da chapa do governo. Ele disse nem sim nem não. Foi chamado do outro lado para ser candidato a governador, então nem disse nem sim nem não. Mas ele não está conversando como o Carlos Eduardo está conversando. O Carlos Eduardo está conversando de um lado e do outro. Ele não, ele está em stand-by só ouvindo o cenário. A experiência dele fala mais alto nesse momento. Então ele está ouvindo o cenário. Deu esse crédito aí. O Florona deu o crédito a ele para ele ficar isolado. Deputado Albert Dickson, muito bom bater esse papo, né? Pena que o nosso tempo ficou curto nesse finalzinho de jornal, mas queria lhe agradecer, né? Acompanhar aí esse cenário político pela sua experiência política. Vamos a março mesmo com esse converseiro? Pelo que eu ouvi da governadora, aí vai, né? Eu vi da boca dela. O veraneio longo, viu? O veraneio vai ser longo. A Florona tá aumentando o veraneio, a Florona. Tem um final de semana que um tá doente, tem outro que não. Então isso está estendendo mais. Ok, Albert, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Natal. 8h49. Repita. 8h49, vamos ouvir ela, Sofia Mota, Compensando a Cidade.